Apocalipse capítulo 14 fala assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus, o próprio Senhor falando aqui. Versículo 15. Conheça as tuas obras, que nem és fria e nem quente. Quem dera se fosse fria ou quente. Por que está escrito não és fria nem quente? Porque lá nessa cidade, nesse local lá, era uma cidade rica, uma cidade bem sucedida financeiramente, uma cidade onde que a novidade, toda a moda, tudo era lançado ali, né, na cidade de Laodiceia. Então, tudo era lançado ali, seria uma Paris hoje. Então, o Senhor fala que não o Senhor fala assim, conheça as tuas obras, que nem é frio nem quente. Por quê? Porque a água dessa cidade, ela era morna. A água boa para chegar lá, ela era buscava mais ou menos 10 quilômetros de distância no arqueduto. Então tinha várias fontes, né? Uma cidade cheia de fontes, uma cidade bem estruturada, uma cidade bem planejada, uma cidade riquíssima, uma Paris naquela época. A moda, tudo era lançado ali. Então, quando as pessoas chegavam naquelas fontes de águas para matar a sua sede, então a água era quente, uma água salobra, por causa do enxofre que era encontrado ali no subsolo. Então não era uma água bacana. Né? E o Senhor vai e fala assim, olha, conheça as tuas obras, que nem é fria e nem quente. Quem dera se fosse fria ou quente. Assim porque és morno e não és fria e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Versículo 17. Dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, um miserável, um pobre e um cego nu. Aí o Senhor está falando, né, vocês têm tudo, mas o mais importante vocês não têm. Que aqui essa carta à igreja de Laodiceia é uma carta de correção. O Senhor não está poupando, ele está falando assim, olha, vocês têm tudo, mas o mais importante, o principal, vocês não têm, que é a fé, que é a fazer a vontade de Deus. Então não adianta nós termos tudo e não ouvir a voz de Deus. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 26, fala, o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Então, trazendo isso hoje, as pessoas hoje estão atrás de um emprego na igreja, atrás de tantas outras coisas, mas não vão na casa do Senhor atrás da palavra, atrás do entendimento da palavra. Eles vão atrás de muitas coisas. Né? E Laodiceia, a palavra Laodiceia significa o povo que julga. E antes o nome dessa igreja era Diápolis, Dióspolis, que significa, né, cidade de Deus, né, ou Zeus. Então muda-se o nome cidade de Deus para a cidade do povo que julga, Laodiceia, ou diz, Laodiceia, o povo que julga. E hoje, a maior parte, né, alguns líderes espirituais, alguns líderes, as pessoas se preocupam muito em fazer algo para agradar as pessoas. Né? Vou fazer um culto de tal forma para agradar o povo. Agradar as pessoas. Nós não temos que agradar as pessoas no sentido assim, eu vou fazer dessa forma por causa de fulano e fulano. Não. Nós temos que levar a palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que traz união, que traz a comunhão, a palavra que gera amor, que gera paciência, que faz com que nós estendemos as mãos para as pessoas. Trazendo para os dias de hoje, as pessoas não estão enraizadas na palavra de Deus. Não são todas, é lógico, desculpa a maneira de expressar, não são todas, mas eles não enraizam. Cada dia está no lugar, cada dia, eu vou ali porque ele tem a fita que cura, eu vou ali porque tem um cajado de Moisés, eu vou ali porque tem a pedra derrubando gigante, eu vou ali porque eu vou receber a água, a gotinha da água que cura, a fita que amarra todo o mal. Então, eu não achei isso na Bíblia ainda, porque o Senhor fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós entendemos que nós não precisamos de nenhum objeto, nós não precisamos de nada para buscar o Senhor, para agradar o Senhor. Eu vou dar 1 milhão ali porque eu vou receber em dobro. Então, as pessoas estão querendo barganhar com Deus.
E não existe barganha com Deus. A única coisa que ele pede é para obedecer a palavra. Igual ele fala na igreja de Laodiceia aqui, que significa o povo que julga. Ele fala, olha, conheço, né, voltar aqui, ó, diz, rico sou, estou enriquecido, e nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável e pobre, cego e nu. Porque a pessoa está buscando uma vida material, uma vida física, e está deixando de buscar o Senhor. Tem compromisso com o palito de picolé, tem compromisso com tantas outras coisas de menos com Deus. E essa igreja, essa carta à igreja de Laodiceia, lá eles não tinham compromisso com Deus. Por isso que o Senhor começa a comparar as pessoas que ali habitavam com a área geográfica ali, né? Com a água que era morna, com uma água que não tinha sabor nenhum, era uma água salobra. Né? E lá tinha uma escola de medicina, uma faculdade, era uma das melhores faculdades que tinha ali naquela época, né? Onde que eles tratavam ali da visão das pessoas, dos olhos das pessoas. Então era uma faculdade assim, riquíssima. Então o Senhor começa falando aqui no versículo 18, fala assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Então o Senhor está falando assim, eu aconselho que a riqueza verdadeira, ela está comigo. A riqueza verdadeira, ela está nas minhas mãos. Não estou falando que você não pode trabalhar. Temos que trabalhar para ter uma vida digna, uma vida abençoada, honrar os nossos compromissos. Mas não adianta nada eu correr atrás de uma casa, atrás de um carro, e sem guardar a palavra do Senhor. Porque essa igreja, essa cidade de Laodiceia, era uma cidade riquíssima, maravilhosa. E o Senhor começa a corrigir essa cidade. E trazendo para os dias de hoje, às vezes a pessoa está buscando o Senhor por causa de tantas outras coisas, mas não busca o Senhor por causa da salvação, não busca o Senhor por causa da palavra, por causa dos milagres, por causa das bênçãos espirituais, por causa do que ele tem feito. Estão buscando por causa daquilo que é perecível, daquilo que se autodestrói. Né? Ele fala assim, compres ouro refinado, né? Compres de mim ouro refinado, no fogo, né? Um ouro puro. Aí fala assim, para que te enriqueças. Então, meu irmão, a maior riqueza está na palavra do Senhor. Não adianta você ir no Vale do Sal, não adianta você... não adianta você fazer nada disso, que isso não vai mudar nada na sua vida se você não confessar o Senhor Jesus, se você não estiver firme na palavra. Você pode estar numa situação difícil. Você pode, às vezes, estar numa situação tão difícil que você não tem nem força para orar. Mas quando você levanta, quando você coloca no seu coração, que você está disposto a entender a palavra do Senhor, nós temos uma chance, ele te levanta novamente, né? Ele te levanta novamente. Então, se enriquece com a palavra do Senhor, se enriquece com o conhecimento da palavra. Não adianta você estar aí pegando uma fita, dando 7 nó nela, estou amarrando mal, você não está amarrando nada. Você só está pegando um pedaço de pano e fazendo uma arte, né? Um nó, é uma arte, né? Um nó não deixa de ser uma arte, né? Você está fazendo isso. Porque lá em João, capítulo 16, o Senhor fala que tudo que pedir ao Pai em nome dele, ele vai nos conceder. Né? Então, você tem pedido alguma coisa ao Senhor, em nome do Filho dele, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Aí, voltando ao versículo 18, ele fala assim, para que te enriqueça, e vestes branca, para que te vista e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Porque lá, como uma das melhores peles, né, de cabra, né, negra lá, eles tinham na cidade de Laodiceia. Então, lá, igual eu falei, lá era uma Paris. E aí tinha as vestimentas, tudo, as coisas luxuosas. Você está falando, o que adianta você comprar todo esse luxo? Pega as vestes na minha mão, que as vestes que eu vou te dar, ela cobre a sua vergonha, ela te protege, ela te guarda. Então, eu falo, então compro da minha mão ouro refinado, e fala assim também, e vestes brancas para que te vistem e não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírios para ungir os teus olhos, a fim que veja. Então o Senhor quer que nós venhamos ter uma visão da obra dele, ele quer que nós venhamos ter uma visão maravilhosa, porque ali eles tinham a melhor faculdade de oftalmologista, eles tinham a melhor medicina, né? Ali, mas eles não enxergavam a grandeza de Deus. E assim nos dias de hoje está acontecendo, trazendo para os dias de hoje. Muitas pessoas não estão enxergando a grandeza de Deus. A palavra de Deus está como se fosse uma moeda de troca.
Deus, se o Senhor me der isso, eu faço isso. Se o Senhor me der aquilo outro, eu faço isso. Como que se isso aí movesse o coração de Deus. Como se isso aí fizesse com que Deus, não, eu vou fazer porque eles estão me pedindo. Se eu der a casa, ele vai me servir. Então, hoje nós vimos, né, muita ingratidão com Deus. As pessoas, o ser humano o ser humano é muito ingrato com Deus. Ele não tem ingratidão com Deus. Ele só quer barganha. Ele não busca o Senhor Jesus pelos milagres, mas busca pela comida que perece. Né? Busca por aquilo que a ferrugem, a traça vai comer, né? vai destruir. Então, nós temos que buscar o Senhor não pelo o comer, nós temos que buscar o Senhor pela uma vida espiritual. A vinda do Senhor Jesus está próxima. Então, a igreja de Laodiceia, que significa, né, o povo que julga, e o nome dela antiga era Diósporo, que significa casa, cidade de Deus, os Zeus, então até trocaram o nome. E hoje as pessoas estão mais julgando, e alguns líderes preocupam em fazer a vontade das pessoas, deixando eles sem a visão espiritual. Quantas coisas que são feitas, que estão sendo feitas, que estão sendo ensinadas, distorcendo a palavra de Deus, que Deus não mandou fazer, Ele não mandou ensinar. Ele não mandou fazer dessa forma. Ele falou assim, aí de pregar o evangelho. É isso que ele mandou, ensinando, batizando, fazendo discípulo. É isso que ele pediu. Então, essa cultura dos dias de hoje, isso vem lá de Constantino, lá daquela época lá, né? Constantino já fazia isso. A intenção dele não sei se ele converteu de verdade, mas ele converteu o cristianismo. Então, a intenção dele era ele ficar em paz com os cristãos, e os cristãos ficarem em paz com Roma, para não atrapalhar o governo dele, por causa dos impostos, aquelas coisas todas. Então, hoje está a mesma coisa. Aí falam da indulgência, que naquela época pagava indulgência pelos pecados, pagava indulgência por tantas outras coisas, mas se for prestar atenção hoje, o ritual mesmo, só muda os elementos. A cegueira espiritual praticamente está sendo a mesma. O que o Senhor Jesus fala? Aquele que perde sua vida, achá-la-á. E aquele que tem sua vida, perdê-la-á. Então, só mudou o ritual, é o mesmo, só mudou o cenário. Né? Só mudou o cenário. O cenário hoje é diferente, um cenário que atinge todas as pessoas, que chega a outras pessoas, mas não é isso que o Senhor está pedindo para nós. Ele não está pedindo nada disso. A igreja de Laodiceia nos dias de hoje está terrível, está terrível. Então, nós temos que buscar, olhar para dentro de nós, pedir o Espírito Santo nos mostrar onde nós estamos errando, para nós fazer aquilo que é certo. Né? Às vezes, até sem maldade, muitos fazem sem ter o entendimento, sem conhecer o que o Senhor está falando. Então, compra colírios de mim, para que tu vejas. Então, hoje, Deus está fazendo de todas as formas para nós enxergar a palavra, entender a palavra. O Espírito Santo, ele já veio, ele já está conosco para nos ensinar a palavra. Por que barganhar com Deus? Cada absurdo, e sempre eles arrumam demônio para tudo quanto é troço. É demônio para isso, demônio para aquilo. Satanás já foi vencido na cruz. Nós temos que permanecer na fé. O Senhor Jesus fala, eu sou o caminho, minha vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu não achei na Bíblia que fala assim, que você vai pegar ali algo para você ter a vitória. Eu sei que a vitória ela vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória está na cruz. E a cruz, o Senhor Jesus venceu todo o principado, toda a potestade ali na cruz. Então nós temos que nos revestir com a palavra do Senhor. Então, às vezes, você acha que tem que pagar pela sua bênção, você não tem que pagar pela sua bênção. Às vezes, você acha que colocar uma fita no braço aí, você vai ser protegido, você vai ficar protegido. Se fosse assim, esses carros aí, o pessoal que tem aquele monte de coisa de pendurado ali no retrovisor interno, né, não aconteceria acidente. Você está me entendendo? Não é a fita que vai te proteger. Não é um objeto que vai te livrar de uma coisa. O que te livra é o Senhor. O que te guarda, o que te protege é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Aí, voltando aqui no versículo 19, fala assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-se. Né? Então, ele castiga, ele corrige. Quando nós somos corrigidos,
é porque há esperança para nós. Quando nós somos corrigidos, porque a nossa vida pode mudar, mas muitas pessoas não querem ser corrigidas. Elas querem, às vezes, estar numa igreja onde que fala a língua delas. Ah, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito. E ficam as pessoas, às vezes, despreparadas, às vezes passando uma mensagem que não é bíblica, uma mensagem que não condiz com a palavra do Senhor. É tanto misticismo que as pessoas hoje estão perdendo o norte, estão perdendo a visão. Por isso que o Senhor está falando, compre colírios da minha mão, para que veja. Né? As pessoas estão perdendo o norte em questão da palavra. Um dia elas estão numa igreja, outro dia elas estão em outra. Nós temos que enraizar na palavra, meus irmãos. Nós temos que enraizar na palavra. Lutar para aprender essa palavra. Aprender com o Senhor Jesus, aprender com as pessoas, nas células, ou nos trabalhos de grupo. Às vezes as pessoas têm tempo para ver um filme, têm tempo para ver tantas coisas, mas não tem tempo para Deus. Às vezes meia hora, 40 minutos de palavra é muito, mas às vezes um filme de 2, 3 horas, passou rápido. As coisas aí fora do sistema, né, que as pessoas, não, do mundo, não, nós estamos no mundo. O Senhor Jesus fala, se fosse para vos tirar do mundo, a palavra fala, se fosse para vos tirar do mundo, nós não estaremos no mundo. Então, às vezes, o sistema tira a atenção das pessoas. Então, separa mais tempo para você a palavra do Senhor, porque para você não ter de ir atrás de um pacotinho de sal, não ter de ir atrás de um palito, não ter de ir atrás para fazer uma campanha do corpo fechado, não ter de ir atrás da cirurgia espiritual. Você vê como que as pessoas... Por que o Senhor Jesus fala, compre colírios na minha mão? A cegueira está tão grande, cirurgia espiritual, isso aí vem em respeito a todas as pessoas, não estou questionando a fé de ninguém, mas vem do kardecismo, e isso vem ali da Umbanda, vem do Candomblé, né? Cirurgia espiritual, e isso não existe. Eu não lembro do Senhor falando assim, vou mandar um anjo para fazer cirurgia, eu não lembro disso. Que se fosse assim, ele tinha mandado um anjo fazer cirurgia em Paulo. Paulo teve doente, tinha mandado um anjo fazer cirurgia no estômago de Timóteo. Eu não lembro disso, eu lembro que Lucas foi ter, o que relata a palavra do Senhor, Lucas foi ter com Paulo. Então, vamos usar uma fé inteligente, sabe? Use uma fé inteligente, lê a palavra do Senhor. Então não vou ter luta, não. Todos nós temos luta, todos nós vamos passar por provações, todos nós vamos ter as nossas dificuldades do dia a dia, porque nós estamos no sistema, nós estamos no sistema que, pelo homem, ele é desorganizado, mas se todos nós, olhasse o que Deus está falando, tudo seria organizado, tudo estaria melhor. Então, as pessoas estão perdendo a visão espiritual, porque hoje, se falar assim, Jesus está ali, elas correm para ali para ver. Aí, quando o Senhor fala aqui, né, eis que estou à porta e bato, né? Entrarei e cearei contigo, você comigo. Ele está do lado de fora. Hoje tem muitas reuniões que nós podemos observar que o Senhor Jesus está de fora. Às vezes está assim, vem aí o homem que faz paralítico andar, o homem que faz cego enxergar, o homem que faz o mudo falar, o homem que faz isso, faz aquilo. E aonde que está o Senhor Jesus? Né? Aonde que está a palavra do Senhor? Aonde que está a glória, a honra e a glória para o nome do Senhor? Então, o homem não cura ninguém. Meu irmão, eu não curo você, não. O que cura é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, ainda tem que falar disso. Em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Agora, tem enfermidade que Deus vai curar, e tem outros que os médicos estão aí. Aí tem pessoa que fala que remédio, esse trem do diabo, eles dão mais ênfase para esse fracassado desse demônio do que eles glorificam o nome de Deus. Entendeu? Então, compra colírios na mão do Senhor Jesus, abre teus olhos espirituais, para de barganhar com Deus, para de fazer barganha com Deus, para de achar que eu vou dar 1 milhão para receber 2 milhões, isso não é bíblico, não. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor. E todas as pessoas de fé que você olhar dentro da Bíblia, a Bíblia relata que todos passaram por prova, todos passaram por luta, que nós precisamos é de nos organizar, buscar entendimento, buscar sabedoria, valorizar a vida, valoriza o trabalho que você tem, coloca Deus na frente, em primeiro lugar. Ele já te deu família, ele te deu saúde, ele te deu tudo. O que custa você falar, Senhor, agora me ensina a administrar tudo que eu tenho? Nós temos que aprender isso.
Precisamos de aprender isso. Nós não temos que barganhar com ninguém. Nós não temos de fazer uma troca com o Senhor Jesus. Aí eu vou repetir aqui o versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. O Senhor Jesus está batendo. Como que ele está batendo na porta do nosso coração? O Espírito Santo. Vamos lá em João capítulo 16, depois nós voltamos aqui. João, capítulo 16, versículo 7, está assim. Olha só o que fala aqui. Então você que fala assim, eu vou buscar o Espírito Santo. Eu não entendi não, porque a Bíblia fala aqui assim, ó, no João capítulo 16, versículo 7, todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Aí o Senhor Jesus está falando assim, convém que eu vá. Convém que eu vá para o Consolador vir até vós. Convém que eu vá, para que, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eu não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aqui está falando da pessoa do Espírito Santo. Aqui está falando da pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina, ele fala conosco. Nós começamos a ler a palavra do Senhor, não importa a Bíblia que você tem, a evangélica, a católica, você vai ler e você vai ver como que ele vai falar com você. Então, você não tem que fazer uma barganha com Deus, você tem que usar a sua fé. Né? Colossenses, capítulo 2, versículo 14, está assim, ó, havendo riscado o escrito de dívidas que havia contra nós na sua ordenança, a qual nos éramos, ao contrário, tirou-no do meio de nós, cravado numa cruz. Aqui não está falando de dívida de dinheiro, não. Aqui está falando dos pecados, que todos nós somos pecadores. Então, o Senhor Jesus, ele pagou as nossas dívidas, foi na cruz. Não estou falando de dinheiro, não, tá? Não é de dinheiro, não. Porque às vezes você vai tá aí com alguns compromissos atrasados, e alguém pode pegar esse versículo e falar, a sua conta vai ser paga. Isso é mentira. Aqui está falando do pecado. O que foi as nossas dívidas de pecado. Agora, as dívidas nós temos que nos organizar e lutar para pagar. Né? É lógico que nós temos que pagar, honrar os nossos compromissos. Sempre, né? Temos que fazer isso. Então, às vezes a pessoa fala, não, eu vou ali que esse versículo está falando que minhas dívidas vai estar pagas. Então, isso não é bíblico, tá? Fica essa dica aí para você. E voltando aqui em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 19, no versículo 20, né, o Senhor Jesus falando, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, então ele está batendo, aí nós temos que ouvir a voz dele também. Ele não vai arrombar a porta, ele não é intruso. Se alguém ouvir a minha voz, você tem ouvido a voz do Senhor, às vezes você está falando, Deus, fala comigo. Aí você está esperando, às vezes, a terra tremer, o céu abrir, alguém chegar na sua porta, o Senhor mandou aqui. É só você pegar a Bíblia, meu irmão. Pega a Bíblia aí e vai ler. Seja você, quem for, o seu credo religioso, eu só estou para você ler a Bíblia. Vai ler na Bíblia, vai ler, medita, volta a ler quantas vezes for necessário. Eles, se alguém ouvir, né, agora fala aqui, ó, se alguém ouvir, no versículo 20, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, ele fala, se alguém ouvir minha voz e abrir, primeiro, tem que ouvir a voz dele, ouvir, tá, é o suficiente, agora eu tenho que abrir. Meu coração, minha mente, o meu entendimento, abrir a porta, entrarei em sua casa. Aí como que vai entrar na sua casa? Através da palavra. Você vai aprendendo a palavra e o Senhor vai entrando na sua casa, as coisas vão chegando no lugar, a vida vai sendo restaurada, a vida espiritual, a vida física vai sendo restaurada. Né? Então essas coisas vão acontecendo na nossa vida. Quando ele fala lá em
em Êxodo, capítulo 20, no versículo 2, ele fala assim com Israel, assim, né, com os hebreus: eu tirei vocês da casa da servidão, eu tirei vocês do Egito. Então Deus nos resgatou a mim, a você, né, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos que andar nesse caminho, nós temos que lutar, perseverar até o fim. Lá em Hebreus, capítulo 10, vamos comigo lá, Hebreus, capítulo 10, lá no versículo 37 está assim: pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir não tardará. Às vezes você fala assim: desde criança que eu escuto falando que o Senhor Jesus vai vir. Desde criança eu escuto, e ele nunca vem. Mas aqui está falando que ele não tardará. Então nós temos que manter na fé, manter no caminho, manter na caminhada. Aí ele fala assim no 38, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quando falo que o meu justo viverá da fé, não está falando que a pessoa tem que ficar deitada o dia inteiro, esperando o supermercado bater na porta da casa dele para levar alguma coisa. Isso pode até acontecer, sim, pode. Mas o que é o justo? Aqueles que foram justificados por meio da confissão de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que confessaram o Senhor Jesus, aqueles que passaram pelas águas, né, desceram as águas, melhor dizer. Então, o meu justo virá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, Deus não tem prazer naqueles que recuam. Né? Ele está escrito aí, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Então, a batalha, ela é grande. Não é fácil, é luta para tudo quanto é lado, perseguição, mas nós temos que permanecer de pé, permanecer firme, continuar na caminhada, não recuar, não desistir. Aí fala assim, no 39, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, nós temos que guardar essa fé, porque ele está à porta, ele está batendo. Se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, aí você está ouvindo esse vídeo, às vezes você fala, mas o que ele está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, meu irmão, abre teus olhos. Né? Abre teus olhos, enxerga. O Senhor Jesus está falando, olha, compra de mim ouro refinado no fogo. Ele está falando, compra colírios da minha mão. Ele está falando assim, ó, compra as vestes na minha mão para tampar a sua nudez. Ele não tem prazer de envergonhar você, ele não tem prazer na sua tristeza. Ele não tem prazer em nada disso. Lá em João capítulo 15, primeiro nós vamos voltar a Apocalipse, João capítulo 15, ele fala assim, olha só, João capítulo 15, ele fala assim, versículo 1, ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então o Senhor Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, e o pai dele é o agricultor, o pai dele que cuida de todas as coisas. Quem cuida de uma plantação não é o agricultor? É a videira verdadeira, nós estamos ligados a essa videira. E essa videira, quem cuida dela é Deus. E Deus cuidando dessa videira, então ele está cuidando de nós, porque o Senhor Jesus é a videira. Aí vamos ver como que Deus cuida de nós. Olha só que bacana aqui, ó. Versículo 2. Então, no versículo 1, ele está falando que o pai é o agricultor e ele é a videira, correto? Agora, todo ramo em mim não dá fruto, que produz fruto, ele é podado, para que produza mais fruto. Então, ele está falando todo ramo que está nele. Quem são esses ramos? Esses ramos, vocês somos nós. Então, nós vamos ser limpos. Quanto mais o ramo dá fruto, ele vai sendo limpo. Então, se você estudar sobre a videira, então tem uma metragem correta de um pé para o outro, tem a maneira correta de podar, né, para que dê frutos saudáveis, frutos fortes. Então, quando Deus vem nos podar, vem cortar aquilo na nossa vida que está nos prejudicando a produzir bons frutos, às vezes nós não gostamos, mas nós temos que ter humildade e deixar o Espírito Santo de Deus
agir na nossa vida. Compra colírios na mão do Senhor. Apocalipse 3 lá está falando isso. Nós vamos voltar lá. Então, nós somos ele é a videira, nós somos os ramos. Aquele que dá fruto vai ser limpo. E aquele que não dá fruto, ele é cortado e jogado fora. Mas Deus não tem prazer que ninguém se perca. Mas, então, deixa o agricultor cuidar de você. Aí no versículo 3 fala assim, ó. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Prestou atenção? Vós estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Você não vai ser limpo por causa da água do Rio Jordão que eles estão trazendo. Você vai ser limpo pela palavra. Tem um amigo meu, que ele já está com Deus, ele foi recolhido, meu de muitos aí, muito querido, fala aqui até, muito querido. As pessoas hoje estão fazendo de Israel o Paraguai evangélico, o Paraguai cristão. Traz terra de Israel, traz tanta coisa de Israel, mas a palavra onde que fica? Naquela época, o Rio Jordão, Deus usou o Rio Jordão ali para curar Naamã. Mas hoje, se eu trouxer a água do Rio Jordão, é uma água. Hoje, a água, ela é uma água natural ali. Naquela época, com o poder de Deus, ela se tornou uma água sobrenatural. Então, nós somos limpos pelo poder da palavra, não é pela gritaria, não é pelos excessos, que muitas das vezes a pessoa que não está na visão, ela tem um excesso. E não é pelos excessos que nós vamos ser limpos. Aí está falando aqui, no João capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E o ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Se não estiver na videira, tampouco vós podeis produzir fruto, se não estiver na videira. Permanecedes em mim. Então ninguém cresce, ninguém vai produzir se não estiver ligado na videira. Então não desliga da videira, não. Passa a luta que você estiver passando. Permaneça na igreja. Sabe? Anda com pessoas de fé, com pessoas determinadas. Não sai da posição que Deus colocou. Às vezes, Deus falou comigo para mim não ficar aqui. Deus falou comigo para mim ir para lá. Deus não é Deus de confusão. As nossas emoções, o psique da pessoa, o lado psicológico da pessoa, às vezes não está bacana. E se o lado do psique, do psicológico da pessoa não está bacana, então qualquer coisa que falar com ela, ela vai acreditar. Então você, meu irmão, que está me ouvindo do outro lado, nós somos limpos pela palavra. E o ramo de si só, ele não produz. E eu estou quase encerrando o versículo 5, fala assim, ó, eu sou a videira e vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Né? Aí, o que ele está falando? Ele está falando aqui de ganhar almas, gerar filhos para Deus, resgatar as pessoas que estão lá fora. Às vezes é muito fácil criticar lá do homossexual, é muito fácil criticar da pessoa, do dependente químico. Mas o que a igreja viva do Senhor está fazendo? Está esperando a água do Rio Jordão? Está esperando lá a água do Mar Morto? Ou o sal de Israel? Só vai ser um sal importado, mas o mesmo sabor do sal de lá ou do sal aqui do Brasil. Então, o que vai nos limpar é a palavra. Está entendendo? É a palavra que vai nos limpar. Aí no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são lançados no fogo, e se queimarão. Aí lá no versículo 11, aliás, vamos no versículo 10. No versículo 10 está assim, ó, se guardares os meus mandamentos se guardar os meus mandamentos, permanecereis. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Olha só o Senhor Jesus está falando. Se guardar os meus mandamentos, permanecer no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Então, nós guardamos os mandamentos de Jesus, permanecemos no amor dele. Ele guarda do Pai dele,
e ele permanece na mão do Pai dele. No versículo 11 ele fala assim, ó, tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Aqui está falando de vida espiritual, aqui está falando da obra de Deus, aqui não está falando, eu consegui uma casa, agora Deus está alegre, eu também estou alegre. Não, ele está alegre com o seu sucesso, com a sua vitória. Não é isso. Aqui está falando da obra. E não é a sessão do palito de dente, do palito de picolé lá, que vai te dar a vitória. Desculpa aí a maneira de expressar. Eu só estou querendo, irmãos, vamos largar o misticismo, vamos regaçar a manga, vamos evangelizar, vamos abrir célula, vamos honrar as nossas igrejas, vamos honrar as pessoas, vamos fazer isso. Sabe? A pessoa que arruma desculpa nas pequenas coisas, ela não vai alcançar grande sucesso. Então, se você realmente quer fazer a vontade de Deus, seu vizinho está precisando de uma palavra de Deus. Lá no hospital está precisando de uma palavra de Deus. Eu quero ser missionário lá na África, né? Tá, o que adianta ir lá para a África sendo que você não cuida de sua casa? Não adianta nada. Eu sou missionário, tá, ser missionário aí, quantas almas? Tá, vou lá na África, lá e tal. Outra coisa, quando chamar assim, ó, é o homem que cura, o fulano que cura, aí você procura lá na Bíblia para mim, manda o capítulo, versículo, do homem que cura, Paulo pegou o lenço, tá, aqui não tá, Paulo pegou, eles pegavam o lenço de Paulo, depois um dia eu vou explicar sobre isso, o homem que cura é a palavra. O que te dá força é o Espírito Santo através da palavra. O que te salva chama Jesus Cristo. Pegou a visão? O que te salva chama Jesus Cristo. Ele é o caminho. Lá em Colossenses, eu não me lembro, o versículo fala que nós devemos andar nele. Né? Andar nele. Ele é o caminho. Está entendendo? Então, esses movimentos aí que você vai lá dar 100, 300, 500 reais lá para você receber sua bênção, eu não achei na Bíblia. Tá? Você só tem que obedecer a palavra, as outras coisas o Espírito Santo vai tocar no seu coração. Apocalipse, para nós estamos encerrando. Apocalipse, capítulo 3, versículo... Se não estiver errado, nós vamos entrar no versículo 21. Olha só. Vou ler o 21 aqui para a gente, né, para nós. Ó. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. E assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Então, primeira coisa, para nós sentarmos no trono juntamente com o Senhor, é o que ele está falando aqui no versículo 21. Tá? Devemos comprar colírios da mão dele, comprar colírios dele. Devemos comprar ouro refinado dele. Vestes brancas dele. Devemos ouvir quando ele está batendo na porta. Ele está batendo na porta. Ouvir e abrir. Que não basta eu ouvir a voz dele e não abrir para ele fazer parte da minha vida, ou da sua vida, ou da nossa vida. Abrir a porta, sentar-se com ele sobre a mesa ali, né, o que ele está falando, né, alimentar com ele, esse alimento que está falando da palavra do Senhor. Ele vai nos chamar para estar juntamente com ele no trono, para reinar juntamente com ele. Ele fala assim, ó, se nós vencermos, né? E ele fala assim, eu venci, eu vou voltar aqui, ele fala assim, ó, como eu venci, me assentei com meu Pai, porque está preparando um lugar de honra para nós. Para todos nós, para todos aqueles que professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós encerrarmos, no versículo 22, quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer, se nós temos ouvido, ou se vocês têm ouvido, nós vamos ouvir. Então, para você ter sua vitória, você não precisa de misticismo, você não precisa de cirurgia espiritual, você não precisa de pegar um palito, você não precisa de pôr uma fita no braço, você não tem que pendurar nada no carro, você não precisa de nada disso. É só ouvir a palavra do Senhor e ter fé. E nós vamos encerrar aqui Romanos, capítulo 12. É muito bacana falar, né? Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, fala assim, ó. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós temos que lutar
manter ali, né, para nós apresentarmos aprovados ali na presença do Senhor, que é o culto racional. Aí, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, e os transformais pela renovação da vossa fé, do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então, nós só precisamos disso. Procurar aprender com a palavra de Deus. Eu estou aprendendo, cada dia que passa eu estou aprendendo. Não estou aqui para julgar a fé, eu falar da fé de ninguém, só estou falando da palavra. Eu falei, nós vamos melhorar esses vídeos. E vá numa igreja perto da sua casa, né, de preferência uma igreja quadrangular. Nós estamos aqui em Mateus Leme, na rua Serra Azul, número 92. Estamos ali na quarta-feira, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7h30 da noite. E no domingo, às 8 horas da manhã e às 7 da noite. Vai ter pessoas abençoadas ali para te receber, para cuidar de você, para ministrar na sua vida. E você que quer uma célula, nós estamos à disposição para essa sua casa. Você que quer uma visita, tenta entrar em contato comigo, com os irmãos lá. Nós estamos aqui para servir. Um abraço para todos, Deus abençoe. Laodiceia significa o povo que julga. Dióscoli significa, né, cidade de Deus. Etíope, Tel II, que mudou o nome dessa cidade, né, mudou em homenagem à esposa dele. Hoje é Laodiceia, essa cidade, nos dias de hoje, ela está na Turquia, assim, é o nome da Turquia, não me lembro o nome agora, está na Turquia. Então vamos abrir os nossos olhos, não vai atrás do corpo fechado, não, vai atrás da palavra, amém? Deus abençoe todos vocês, até na próxima segunda-feira, fica com Deus, e vamos estar orando para a Síria, hein? Nós aqui, na nossa igreja, nós já temos o hábito de orar para a Síria. Vamos orar para Israel, vamos orar para os judeus, para os hebreus, né? Vamos fazer isso, vamos pedir, vamos interceder para Israel, para Jerusalém, para Síria e também para o nosso país, né, que esse ano é um ano de muitas decisões a serem tomadas, que os nossos olhos têm que ter abertos para nós sabermos escolher as decisões certas. Deus abençoe a todos vocês, fica aí um grande abraço e muito obrigado a todos.